Bom dia, meus irmãos, graças e paz a todos. Bem-vindos, né, a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista em Alexandria. Vamos orar pedindo a Deus que receba, né, esse culto, né, esse nosso interesse de aprender de Sua palavra e também vamos orar pedindo a Ele que Ele nos escute, né, no nosso anseio de aprender, de conhecer mais a respeito de Sua vontade. Então, ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigado pela a noite de ontem e por acordar, ó Deus, em paz, com saúde. E nesse momento, meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar esta manhã sobre princípios bíblicos, ó Deus, para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Possamos aprender hoje, ó Deus, a nos render aos nossos limites. Possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, sobre a importância de ter intimidade com o Senhor na oração, no silêncio. Ó Deus, que possamos aprender a descansar por meio do princípio do sabate, ó Deus, do descanso, Pai, que o Senhor estabeleceu desde o Gênesis. Pai amado, fica conosco e nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Já estou vendo aqui a Edinalva lá do Goiás, sempre minha melhor aluna, né? Que os outros não fiquem com ciúme, né, Edinalva? Ah, tá aí, ó. Paloma, Moisés, Luan, Vandinha, lá do Mossoró, Maiara tá com a gente, Maicon, Neneide também, e nosso querido irmão Fabrício está aqui conosco acompanhando. Com certeza outros irmãos vão se achegar a nós. Carlene também está aqui. Um abraço para você, Carlene, para os meninos, para Gil, Deus os abençoe. E hoje nós vamos aprender sobre um tema muito pertinente, né? E vocês vão entender por que eu digo que esse tema é pertinente, sabe? É um tema que até é poético, né? Rendendo-se aos limites para respirar o ar da eternidade. Ficou até poético. E na verdade eu peguei dois princípios deste livro aqui que nós estamos estudando, né? Vou mostrar aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável. E esses dois princípios que nós vamos estudar hoje são relacionados justamente à rendição aos nossos limites e também ao ofício divino e ao descanso, né? Que está resumido na expressão respirar o ar da eternidade. Então, tenho certeza que vai ser uma manhã produtiva espiritualmente, né? Uma manhã contemplativa, vamos usar assim para ser coerente com o tema que nós iremos trabalhar. Eu quero dar as boas-vindas, né, àquelas pessoas que estão nos assistindo e de repente não nos acompanham, é a primeira vez, né, que está assistindo essa aula. Nós somos a Igreja Batista em Alexandria e esta é a Escola Bíblica Dominical, que acontece sempre aos domingos, 9 horas. Nós estamos estudando sobre esse tema, espiritualidade emocionalmente saudável. Estamos estudando a partir desse livro de Peter Scazzero. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos princípios para essa vida espiritualmente saudável. Amém? Então, meu bom dia a todos, né? Mais uma vez, Deus os abençoe e vamos prosseguir no nosso estudo. Como eu gosto de fazer, nós vamos começar revisando, né? Nós vamos começar fazendo nossa boa revisão. Para não esquecer, vamos lá, o que foi que nós estudamos até agora? Na nossa primeira aula, deixa eu só afastar aqui esse chat que ficou mesmo em cima do slide aqui. Deixa eu só organizar isso aqui para não atrapalhar vocês, a visualização de vocês.
aqui para não atrapalhar a visão de vocês aqui. Só um momento aqui. Para vocês poderem ver assim. Vamos lá. E o chat ficou na frente aqui, mas eu só responder ele aqui que dá certo. Eu trabalho aqui, viu, gente? Tirar esse negócio aqui, peraí. Agora sim, pronto. Pronto, vamos lá. Então nós inicialmente estudamos, né, esses 10 sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, porque nós acreditamos o quê? Que para que você tenha uma espiritualidade saudável, antes de qualquer coisa, você precisa diagnosticar, né? Você precisa ter um diagnóstico do que está errado. E nós estudamos aí na nossa primeira aula sobre esses 10 sintomas: usar Deus para fugir de Deus, ignorar emoções como ira, tristeza e medo, morrer para coisas equivocadas, negar o impacto do passado sobre o presente, dividir a vida em secular e sagrado, fazer para Deus ao invés de estar com Deus, usar a espiritualidade para omitir o conflito, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso, viver sem limites, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Foi o que nós começamos estudando nessa série sobre aconselhamento bíblico, né? Sabedoria de Deus para a vida, e nesse primeiro caminho que é a espiritualidade emocionalmente saudável. Depois, o que foi que nós vimos? Depois nós estudamos esse primeiro princípio. Estudamos esse primeiro princípio aí, dentre os caminhos para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é conhecer a si mesmo para conhecer Deus. Reconhecer os sentimentos que sustentam suas ações. É o primeiro passo para que a gente viva essa espiritualidade emocionalmente saudável. E nós temos que resistir às tentações do falso ego. Nós estudamos também em uma das aulas. O pessoal que não está acompanhando pode ir lá no meu canal e assistir as outras aulas para pegar o fio da meada. E nós não devemos nos olhar ou considerar o nosso valor a partir do nosso desempenho, nem a partir das nossas posses e nem a partir do que os outros pensam sobre nós, ou seja, a partir de uma suposta popularidade. São 3 coisas que temos de evitar para que a gente não adoeça, né? O nosso eu verdadeiro, né? Quem somos de verdade, sem máscaras. Depois desse primeiro princípio, de conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, nós estudamos esse segundo princípio que diz respeito a romper com o poder do passado. Existem muitas cargas que nós carregamos e são cargas que não são nossas e que por isso precisam ser deixadas para trás. Não que a gente vai esquecer, mas nós precisamos lembrar sem sentir dor, como eu gosto de dizer. E lembra que eu fiz essa atividade com vocês aí? Eu fiz a pergunta lá no Mentimeter, né? Que é esse software de perguntas, questionários. Eu perguntei como você descreve um ambiente familiar onde cresceu. E eu pedi que vocês colocassem 2 palavras, e as palavras que estão em maior destaque são justamente as palavras que mais foram citadas. Então, pelo mapa aí, o que é que nós percebemos? Percebemos que o ambiente onde muitas famílias crescem, onde muitos de nós crescemos, um ambiente de indiferença, de brigas, mas também de obediência, né? O valor da obediência, humildade, também ignorância, que tem a ver, né, de certa forma, com as brigas, e tantas outras palavras que você está vendo aí na tela. Enfim, a maioria de nós somos fruto
de lares desajustados. E como eu disse nesta aula, quando eu trabalhei esse princípio, não existem famílias perfeitas, não existem lares 100% ajustados. Mas por que isso? Porque nossa natureza é pecaminosa e onde houver mais de um pecador, vai haver conflito, vai haver dificuldades. A diferença é a maneira como se resolve esses conflitos e como se vive essas dificuldades. Com a sabedoria de Deus ou com um coração amargurado, né, que piora a situação. No domingo, na quarta aula, no domingo passado, nós estudamos esse terceiro princípio para uma espiritualidade emocionalmente sadia, que foi vivendo o quebrantamento e a vulnerabilidade. E lembra que eu trabalhei com vocês essa escala aí, né? Primeiro nós conhecemos a Deus, né? Nós nos convertemos a Ele, é o primeiro estágio da jornada da fé cristã. Depois vem a jornada da doutrina bíblica, né? Quando nós somos discipulados, participamos da escola dominical, fazemos aqueles estudos, livros, enfim. Depois vem aquela vida de serviço, né? Quando nós usamos nossos dons e talentos para servir, estamos com um balde e a vassoura na mão, como eu disse na aula, né? Queremos servir, queremos ajudar distribuindo cestas básicas, visitando hospitais, falando do amor de Deus para as pessoas, tocando, cantando, pregando, ensinando, evangelizando, carregando o banco nos ombros, não importa. É aquela fase que você quer servir de qualquer maneira, você quer ser útil à igreja de Deus e a Deus. Aí depois dessas três etapas, né, o autor ele se refere a uma muralha, né, a momentos difíceis, sabe? Que ele chama de jornada para dentro. É quando nós começamos a passar por algumas crises, aí várias que eu coloquei aí, desemprego, crise conjugal, morte de uma pessoa próxima, uma doença séria. E a maneira como nós reagimos a essa muralha, a essa noite escura da alma, vai definir, vai decidir, vai determinar a nossa maturidade pós essa jornada, né, espinhosa, esse momento doloroso que muitos cristãos, podemos dizer praticamente todos os cristãos passam em algum momento de sua vida, de sua jornada. E depois que a gente passa por essa muralha, né, é quando nós realmente entramos no estágio do serviço com maturidade, quando nós fazemos para ser vistos por Deus e não pelos homens. Realmente é aquela etapa que você diz assim, não, eu sei quem é Deus, eu amo a Deus e quero continuar servindo a Ele com todas as minhas forças. E uma última etapa, o último estágio, o estágio 6 aí, que é a maturidade em amor. É quando você realmente se torna praticamente uma pessoa inofensável, no sentido de que não se deixa se ofender. Essa palavra inofensável é o autor quem cria, né? Ele até brinca, né? Se não existe, eu criei agora. Ele diz, mas enfim, é quando você realmente olha para o alto, o coração está totalmente imerso em Deus e isso faz toda a diferença diante das dificuldades da vida. Hoje nós vamos estudar, nessa aula quinta, o nosso quarto princípio. E qual é o quarto princípio? Lembrando que vamos estudar 2 princípios hoje, mas o primeiro princípio é esse aqui, ó. Rendendo-se aos limites. Rendendo-se aos limites. Nós somos seres limitados, nós somos seres que nós sofremos perdas, nós somos seres que nós não temos tudo o que queremos e nem somos tudo o que desejamos. Mas por quê? Porque somos limitados, porque nós não temos controle sobre o tempo, às vezes sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, nós não temos controle. É o que o autor vai argumentar. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que a vida cristã ela exige compromisso com a realidade. Então, a vida cristã não é uma vida com a cabeça nas alturas, sabe? Todo cristão
ele vive pensando nas coisas do alto. Sim, ele vive pensando nas coisas do alto, mas ele vive com os pés na terra, no chão. Lembra da oração de Jesus lá em João capítulo 17, quando Jesus disse assim: Olha, Pai, eu não o peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, nós estamos no mundo, mesmo não somos, não, sendo do mundo. Mas o fato é que, estando aqui, nós temos que olhar o mundo não de maneira romantizada, ou espiritualizar, ou mistificar tudo. Não. A vida cristã exige compromisso com a realidade. E a realidade nos impõe limites. A realidade é feita de perdas. A realidade é feita de perdas. Os irmãos entendem isso, né? Mas que perdas? Que perdas nós enfrentamos ao longo da vida? Vou colocar alguns exemplos. Olha, nós perdemos a juventude, não há plástica, não há medicação, não adianta, nós envelhecemos. Não adianta. Não, vou me vestir como jovem, mas não adianta. A, a, as rugas, as rugas de sua pele denunciam, denunciam que o tempo está passando. Nós perdemos a saúde, né? Depois dos 40, você já começa a franzir a testa para enxergar, né? Você começa a ter mais dificuldades para ver as coisas. Então, nós perdemos a saúde ao longo do tempo. Não, mas eu faço academia, mas eu faço uma dieta, mas o tempo, sabe? E o mundo, a poluição, às vezes o alimento que você consome, a água que você bebe, adoece você. É um limite nosso. Nunca vai existir alguém que do início ao fim de sua vida foi saudável. No decorrer da existência, essa pessoa vai passar e vai sofrer alguma coisa sobre seu corpo. Nós também perdemos rotinas. Quem esperava, meu Deus, quem esperava que 2020 começaria e continuaria e terminaria praticamente, nós estamos no mês 8, com a pandemia, nós presos, entre aspas, dentro de casa. Quem imaginava isso? Sabe? Quebrou todas as nossas rotinas. Por quê? Porque nós somos limitados, nós não temos controle sobre a vida, sobre a existência. Nós também perdemos sonhos, sabe? Quantas pessoas desejaram casar e não se casaram, ou entrar na universidade e não conseguiram, ou passar em um concurso público, ou ter filhos e são tentantes até hoje e não conseguem, porque nós somos limitados, meus queridos. E nós perdemos oportunidades. Como diz o ditado, quantos cavalos selados passaram ali debaixo do nosso nariz, a gente deixou passar, ao invés de abraçar, nós perdemos várias oportunidades. Alguns jovens aí dizem, né? Ah, pastor, me diga não é isso, tinha uma menina que eu gostava, e eu demorei em chegar junto, alguém chegou lá e perdi ela. Há um emprego que eu não levei a sério e hoje está me fazendo falta. Um bem que eu tinha e eu não soube zelar. E também perdemos bens, não só oportunidades, mas também perdemos bens. Né? As coisas também se degradam, né? Carros, casas, as coisas vão se degradando com o decorrer do tempo. Perdemos pessoas, perdemos pais, perdemos irmãos, perdemos amigos, sabe? Filhos, perdemos, enfim. Nós não temos controle, nós não gostaríamos de perder, mas o fato é que nós perdemos. Nós perdemos coisas que nós não gostaríamos de perder. E por que perdemos? Porque somos limitados. E perdemos conceitos. E a depender do conceito que nós perdemos, que nós deixamos para trás, é uma boa perda. Eu perdi muitos conceitos religiosos, entendeu? Muitos conceitos religiosos da religião onde eu nasci, rompi praticamente com tudo. Isso foi bom, por quê? Porque eu deixei esses conceitos para conhecer a Cristo mais de perto. Mas perdemos também conceitos políticos, né? Pessoas refletem e mudam de posicionamento político também. Enfim, mas por que tudo isso acontece? Por que essas perdas acontecem? Porque nós estamos em uma realidade que é feita
de perdas. O que mais nós podemos ver aqui? E nós podemos ver que todas essas coisas aqui, elas trabalham a didática da humanidade, da humildade em nós. Porque quando nós pensamos ser alguma coisa, aí vem um baque que nos deixa de joelhos. Sabe como tem essa imagem aí que você está vendo? Um homem curvado com as mãos levantadas para o céu, né? Assim, bonita essa imagem. É a rendição, é dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Eu não tenho poder sobre minha vida, não tenho poder sobre as circunstâncias. E eu peço ao Senhor que me abençoe, que cuide de mim, porque eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer, não posso fazer. Me ajude. Então, esses limites fazem com que nós nos rendamos a Deus. Ou nos rendamos, ou nos rendemos a Deus, ou azedamos o coração, ou amarguramos a nossa alma. Aí, que decisão nós vamos tomar? Coisa para a gente pensar. Vamos lá. O outro tópico aí é sobre o jeito errado de sofrer. Porque você pode pensar, não, eu, ah, eu não sei reagir diante das perdas. Como? Qual a maneira correta de reagir ante as perdas da vida? Então isso faz toda a diferença. Esse quadro aí, o Grito de Edvard Munch, não sei se essa é a pronúncia, né? Vocês que entendem aí, não sei se é alemão, Edvard Munch, é muito conhecido o Grito e é uma representação do desespero, né? Uma pessoa desesperada, né? Olhos arregalados, boca aberta, mão nos ouvidos, né? Como se não quisesse ouvir algo. É uma pessoa, passa a imagem de uma pessoa em desespero. Mas existe um jeito errado e existe jeito certo de sofrer. Se existe um jeito errado, a gente tá julgando que existe um jeito certo de sofrer. Vamos pensar sobre esse jeito, entre aspas, errado de sofrer. Negar, ser indiferente ao sofrimento. Fingir que as coisas estão bem, quando na verdade elas não estão bem e você sabe muito bem disso. E não adianta fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Vocês entendem isso? Não adianta fingir que está bem quando não está tudo bem. Ou procurar colocar lá no fundo, né? Lá no mais profundo do iceberg da alma. Só lembrar aquela imagem que nós estudamos do iceberg para descrever, né? O nosso eu, quem somos de verdade. Eu vou negar, não, isso não está acontecendo, não, eu vou ignorar isso. Não é a maneira correta de viver e de sofrer. Culpar os outros ou depender emocionalmente de outros. Nunca assumir as consequências do próprio erro. Eu sou assim é porque eu sofri um trauma em minha vida, é porque eu vim de uma família desestruturada, é porque eu venho de uma condição social humilde e eu sou assim por causa dessas coisas, sabe? Quando os outros não souberam me educar, então é porque eu não vivo num país que seja democrático ou é pseudo-democrático. Então, às vezes, quando nós sofremos, nós temos essa inclinação de sempre apontar o dedo para o outro. E não é uma maneira correta de administrar ou de viver o sofrimento. Não, nem culpar os outros, nem se tornar uma pessoa emocionalmente dependente dos outros. Ai meu Deus, quando fulano está perto de mim, eu vou conversar com essa pessoa, eu me sinto tão bem. Eu estou desesperado, vou ter que ligar para fulano. Por quê? Não, porque toda vez que eu converso com ele, o sofrimento vai embora. Isso é uma dependência emocional horrível, que é ruim para quem é explorado emocionalmente e é ruim para a pessoa que é dependente emocionalmente. Não, tem coisas que nós temos que aprender realmente por nós mesmos, sabe? Tem bagagens na vida que são nossas. Tem problemas na vida que somos nós que temos que resolver. Outro extremo aqui é o culpar-se. É colocar sempre a culpa sobre si.
eu coloquei como sendo desespero. É porque eu não presto, é porque eu sou burro, é porque eu não sou inteligente, é porque eu não sou bonito, é porque eu sou feio, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? É por isso que eu sofro tanto na vida. Eu e somente eu sou a causa de toda a dor que sinto. Peraí, não seja escravo da culpa. É isso que o diabo quer, sabe? Fazer com que você se torne escravo da culpa. É importante sentir culpa? Sim, é importante sentir culpa, porque senão você vai se tornar um psicopata, ou seja, em alguém que mata o outro sorrindo. E isso não é saudável, claro, é evidente. Mas não devemos nos tornar escravos da culpa. E como é que eu me liberto? Aí vem o perdão, sabe? O perdão a quem lhe ofendeu, ou o perdão que você precisa pedir a quem você ofendeu. Então tem os caminhos para se livrar da culpa, sabe? E para romper com o desespero. Vamos ver alguns daqui a pouco. Racionalizar ou minimizar a situação. Não, eu estou passando por isso, estou sofrendo isso, mas o fato é que existem outras pessoas que sofrem mais do que eu. Mas isso aqui é uma bobagem que eu estou vivendo, isso faz parte da vida e é insignificante. Também não tente fugir do sofrimento por meio da racionalização ou da minimização desse sofrimento. Não, reconheça que é real, reconheça que está doendo e prossiga. Distrair, imersão em vícios, é quando diz assim, eu vou beber para esquecer os problemas. Eu vou usar drogas, por quê? Porque as drogas me fazem deixar, esquecer, deixar para lá a minha crise conjugal, os meus filhos que estão dando trabalho, o fato de eu estar desempregado. Então eu vou distrair minha mente com algum vício para evitar o sofrimento. Aí, resultado, acumula mais um sofrimento e além de acumular espalha essa dor para outras pessoas que veem você escravo da bebida, das drogas, né? Da crack, da maconha, da cocaína, enfim, às vezes da prostituição, e você vai apenas maltratando a si mesmo e fazendo outras pessoas sofrerem, sabe? Se torna um morto-vivo. Distrair a mente, o coração do sofrimento através de vícios não é uma maneira inteligente nem saudável de resolver ou de passar por ele. E um outro jeito errado de sofrer diz respeito a tornar-se hostil, indignado com a vida, revoltado. Revoltado contra Deus, contra a família, às vezes agressivo. Aí alguns encaminham para o ateísmo, diz que Deus não existe, porque se Deus existisse ele não teria perdido o pai, a mãe, o filho, ou perdido a perna de um acidente. Onde é que estava Deus em toda essa situação? É pior, aí você olha para a pessoa e diz, olha, que pessoa amargurada. Essa pessoa, se ela não sarar suas feridas na alma, essa pessoa vai morrer azeda, sabe? Vai morrer fedendo a fogo e enxofre, de tanto ódio no coração, de tanto rancor. Então, esses jeitos aí, entre aspas, são jeitos errados de sofrer. Negar ou se tornar indiferente, culpar os outros ou depender emocionalmente, culpar-se ou cair em desespero, racionalizar ou minimizar os problemas, distrair ou se imergir em vícios para esquecer as dores da vida, ou tornar-se hostil, rebelde, violento. Não é a maneira de passar pelo sofrimento. E qual seria então uma maneira de passar pela dor sábia, segundo Deus? Aí nós olhamos para Jó. Olha, se os irmãos querem entender como viver o sofrimento sem blasfemar contra Deus, aí eu digo assim, olhem para Jó, olhem para o sofrimento de Jó. Essa pintura aí, né, a paciência de Jó, de Gerhard Sigers, é muito emblemática essa pergunta. Tá ali os três amigos de Jó, né, acusando que ele estava naquela situação
por causa de algum pecado. A mulher de Jó dizendo que ele deveria blasfemar contra Deus. Dizer, olha, não amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó sofrendo. E Jó estava sofrendo por causa de quê? Vocês já conhecem, né, a história de Jó? Que foi que Jó... Quem era Jó? Vamos lá. Jó era um homem rico, o mais rico da sua região. Jó era um homem saudável. Jó era um homem aplaudido. As pessoas buscavam Jó à procura de conselhos. E Jó era um pai de muitos filhos e um marido, tinha uma esposa que com certeza o honrava. E, de repente, Jó, ele perde todas as coisas, se torna pobre. Jó desenvolve tumores ali da sola dos pés até a ponta da cabeça. Imagine aí, Jó fedia devido aos tumores. Jó se raspava com cacos de telha e com cacos, né? A Bíblia fala. E as pessoas, eu imagino as pessoas chegando perto de Jó e tampando o nariz, sabe, para não sentir aquele odor horrível que ele deveria exalar. E Jó sendo condenado pelos amigos. Olha, toda aquela santidade que ele mostrava era falsa. Jó, diga logo qual foi o seu pecado, Jó. Não esconda. Enquanto você esconder seu pecado, Jó, você vai sofrer. E Jó dizia, olha, minha consciência não me acusa por nenhum dia. Não, vocês estão sendo injustos. A ira de Deus caiu sobre mim. Eu não entendo por que o Todo-Poderoso está fazendo isso comigo. Inclusive, ele amaldiçoou seu dia de nascimento, seu dia natalício, sabe? Maldito seja o dia em que eu vim à terra, em que o ventre de minha mãe me trouxe até aqui, de tanto sofrimento que esse homem estava ali passando. E Jó se tornou um homem desamparado, perdeu os filhos, a esposa, como eu disse, mandou ele blasfemar contra Deus, né? Amaldiçoar a Deus e morrer. E um homem que era rico, saudável, aplaudido, um pai e marido. E agora pobre, leproso, condenado e desamparado. Então, se você quer uma teologia do sofrimento, estude o livro de Jó. Jó é um livro também sapiencial, é a história realmente de um homem que sofreu tudo isso e um homem que soube, com a graça de Deus, é claro, passar por tanta dor, por tantas perdas, por tanto sofrimento. E o que o sofrimento de Jó nos ensina? O que o sofrimento de Jó nos ensina? Vamos lá. O Peter Scazzero, ele refere-se a algumas fases do sofrimento a partir do que Jó passou. A primeira coisa é prestar atenção, o autor diz. É necessário prestar atenção. Mas prestar atenção prestar atenção em quê? Prestar atenção em Deus, mas prestar atenção também em si mesmo. Sabe? É perguntar para que eu estou passando por isso? Qual é a intenção divina? Sabe? Eu vou orar a Deus e vou perguntar a Deus o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo para que eu esteja passando por tamanha dor, por tanto sofrimento? Talvez uma doença que você descobre, a perda inesperada de uma pessoa, sabe? E você tem que parar antes, nunca se desesperar, mas parar e prestar atenção em Deus, prestar atenção em si mesmo também. Prestar atenção à maneira como você reage a essas situações difíceis, né? O que mais aqui que a gente pode colocar?
Vamos lá. Paciência na desconcertante espera. Paciência na desconcertante espera. É um caminho também que nós podemos, e a gente pode dizer assim, podemos e devemos ter. Devemos percorrer. Paciência na desconcertante espera. Não ceder à tentação das soluções rápidas. Não ceder à tentação das soluções rápidas. Sabe? Não, eu vou logo ali, eu vou resolver logo por meio de uma medicação. Vou tomar alguma coisa que me faça esquecer do que eu estou vivendo. Vou tomar aqui um calmante daquele que vai me fazer dormir umas 48 horas. Vou resolver logo isso aqui, que eu não quero passar por isso. Eu quero esquecer que eu estou vivendo isso. E não é assim que se resolve, como eu já disse no slide anterior. Não ceda à tentação das soluções rápidas. Espere. Mas eu sei que é difícil. Espere no Senhor, como diz o salmista. Tenha paciência, espere no Senhor. Não faça justiça contra si mesmo com as próprias mãos. Não faça isso, sabe? Espere. É uma desconcertante espera? Sabe? Sabe? Dá aquele farnizinho, né? Como a gente gosta de dizer. Sabe? Aquele aperreio de dizer, cadê a solução que não chega? Eu não aguento mais esperar tanto tempo. Por que Deus não me escuta? Os céus se fecharam à minha oração? Não, tenha calma. Tenha calma. Não vá logo para o medicamento, não, sabe? A orientação, tenha calma. Se precisar, vá. Mas não, não se torne dependente químico, né? De psicotrópicos e ansiolíticos, esse tipo de medicação que nós temos que tomar sempre com indicação médica. Aceite o dom dos limites. Aceite o dom dos limites, sabe? Nós temos limites no corpo físico, no que aprendemos da família de origem, deixou muitas coisas boas e também ruins. Limites do estado civil, né? Quem é casado tem seus limites, quem é solteiro tem seus limites também, a vida, a liberdade, podem dizer assim. As decisões, uma decisão coletiva, uma decisão de um casal, uma decisão individual, que às vezes precisa de um conselho, mas o fato é que nós temos, casados ou solteiros, nós temos limites, né, na vida, na sociedade e na vida com nós mesmos, né, vida emocional. Nós temos limite na capacidade intelectual, tem coisas que nós não entendemos, nem nós dominamos, nem nós aprendemos. Dons e talentos. Às vezes você morre de estudar violão, como eu, né? Faz uns 20 anos que eu estou estudando violão. Meu menino, em um ano, menos de um ano, já está desenvolvendo aí muito mais do que eu. Nós temos limites, sabe? E em algumas coisas que nós não conseguimos aprender. Nós temos limites nos bens materiais, por isso que a gente tem que dar o passo de acordo com o tamanho da nossa perna. Nunca comprar mais do que pode. Por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não, eu queria, eu desejo, mas se você não pode, então seja humilde, se contente dentro do seu limite econômico. Limites da personalidade, nosso temperamento. Às vezes, temperamentos explosivos fazem com que você perca oportunidades. Da mesma forma, temperamentos mais moderados tornam as pessoas mais lentas e, consequentemente, elas também perdem algumas possibilidades de crescimento devido a essa lentidão, falta de iniciativa. Limites no trabalho, limites nos relacionamentos. Pessoas nem sempre são o que nós desejaríamos que fossem para nós e nem somos o que desejamos ser para elas, porque somos limitados nesses níveis de relacionamento, nos diferentes níveis de relacionamentos. E compreensão espiritual também, nós somos limitados nesse item aí. Às vezes nós não entendemos Deus. Às vezes nós queremos colocar Deus na balança da ciência e Deus quebra a balança da ciência porque não cabe nela. A fé é suprarracional em vários aspectos, né? Enfim, precisa aceitar esse dom dos limites. O autor colocou como um dom. Mas por que um dom? Porque os limites, lembra? Os limites nos fazem humildes. Limites fazem com que a gente se relacione com o outro, busque outras pessoas para nos ajudar em várias questões da vida. Vamos prosseguir. Estou vendo o seu comentário aqui, Adinal, eu já vi. No final da aula eu posso
resgatar ele aqui. E o autor, ele estudou a escada da humildade de Bento de Núcia, que era um monástico lá atrás, né? Século V, século VI, não me lembro bem. Aliás, acho que, não sei, é por aí. Se alguém tiver essa informação, esqueci agora o período histórico de Bento de Núcia. É um monge, né? Que rompeu com sua vida material, se isolou e estudava as escrituras e criou um devocional, né, para alimentar a alma, era a filosofia. E o Peter Escaseiro, o que é que ele faz? Ele lê, né, aquela literatura monástica e outras literaturas monásticas e ele extrai alguns princípios para a vida cristã. E ele criou essa imagem, né, o Bento de Núcia e o Peter aperfeiçoou. E eu fiz algumas adaptações, né? Mas o primeiro degrau é o quê? O primeiro degrau é temer a Deus em sua presença. Ou seja, é reconhecer que Deus está presente todas as horas do seu dia, todos os dias de sua vida. Temer a Deus em sua presença. Ou seja, é reconhecer que Deus está aqui, sabe? Deus está aí onde você está. E essa consciência da presença de Deus faz com que você o tema. Um outro degrau é o degrau de fazer a vontade de Deus, porque não adianta apenas estar consciente da presença de Deus, não é graça, estar consciente, não adianta estar consciente da presença de Deus, mas não temer a Deus. Preciso crer que Deus está presente, temê-lo e fazer a sua vontade. O outro degrau é o degrau de se tornar ensinável, sabe? De ouvir o conselho e praticar. Porque às vezes nós escutamos pregações, escutamos uma aula como essa aqui sobre princípios bíblicos, escutamos um conselho, né, de um amigo que teme a Deus e não praticamos, achamos que todo mundo está errado e que nós estamos com a razão. Não é um bom caminho, sabe? É preciso se tornar humilde e ensinável. É preciso ter aquela atitude de Samuel, sabe? Fala que teu servo ouve, sabe? Porque na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então procure pessoas que você julga maduras e com certeza essas pessoas vão dar palavras de sabedoria para você tomar decisões. Outro degrau aí, nessa escada da humildade, é a paciência com as falhas alheias. Pare de condenar as outras pessoas. Pare de se comparar às outras pessoas e se julgar melhor do que elas. Tenha paciência. As pessoas erram, eu e você também erramos. Então, é preciso ter paciência. Não é ignorar o erro, como eu disse lá desde o início. Não é a maneira correta de resolver um problema e ignorá-lo, não. Reconhecer que exige e dar tempo a essa pessoa. A essa pessoa para que não só dar tempo, mas contribuir também, chegar junto para que essas falhas sejam corrigidas e vencidas. Honestidade nas próprias fraquezas também, sabe? Até falei ontem eu trabalhei, né, com os casais da Igreja Batista em Getsemane, com os casais, o mesmo tema que eu trabalhei, inclusive, com a Igreja Batista em Rio Verde, lá no Goiás, né, da irmã Edinalva. Trabalhei aquele mesmo tema, Edinalva. Eu trabalhei com vocês aí do Goiás, trabalhei com o pessoal de Mossoró. E dos princípios para uma resolução de conflito conjugal e também de qualquer outro, né, é honestidade nas fraquezas. É reconhecer que somos falhos. Reconhecer, olha, não, eu tenho um problema, eu sou ciumento, sou orgulhoso, às vezes sinto inveja, às vezes me vejo como uma pessoa avarenta, eu tenho um temperamento explosivo, preciso de ajuda. Sabe? Então, assim, é preciso honestidade nas fraquezas. E isso inclui o princípio da humildade. E um sexto princípio aí, um sexto degrau dessa escada da humildade, é ver-se como o principal pecador. Então, quando você
tentar apontar o erro para o outro, lembre que você é um pecador e o principal pecador, como afirmava o apóstolo Paulo, né? Paulo dizia, olha, eu sou o principal dos pecadores. Eu persegui a igreja de Deus, eu blasfemei contra Deus, contra Cristo. Então, enfim, nós somos pecadores. E antes de tirar o cisco no olho do outro, nós temos que tirar a trave que está no nosso. E um penúltimo aqui é falar menos. Na escada da humildade, o silêncio está lá no topo da escada, né? Nós temos mais um degrau aí, mas está lá no nível mais alto. Nós precisamos, como diz a Bíblia, estar prontos para ouvir e sermos tardios em falar. O sábio Salomão dizia o seguinte, que quanto mais a pessoa fala, mais ela peca. Na multidão de palavras há muitas transgressões. A vida santa inclui o quê? Inclui você ser moderado naquilo que você diz, sabe? Saber o que falar, com quem falar, quando falar, como falar. Isso é sabedoria de Deus. E o último degrau aí é o de transformar-se no amor de Deus. Experimentar o amor de Deus, transbordar esse amor de Deus em você, para que outras pessoas sejam abençoadas por esse amor. É o ápice da maturidade. O ápice da humildade é deixar-se ser transformado no amor de Deus. É um tema que nós vamos estudar no próximo domingo, se Deus quiser e permitir. Mas, enfim, a escada da humildade. Ser humilde diante do sofrimento. É dos aspectos, né, de saber lidar com a dor e o sofrimento. E claro, depois de tudo isso, né, nessas frases aí, primeiro você presta atenção, depois você desenvolve a paciência na desconcertante espera, depois você aceita os seus limites, preserva e se aprofunda na humildade, e no final você vai ter o quê? Um novo relacionamento com Deus. Um novo relacionamento com Deus. Quando nós sabemos lidar com o sofrimento, nós nos tornamos pessoas melhores. Pessoas melhores são aquelas que vivem segundo a vontade de Deus. Pessoas mais fortes, pessoas mais calmas, pessoas pacíficas, pessoas moderadas. Quando nós reagimos bem ao sofrimento, quando nós respeitamos essas fases do sofrimento, não tenha dúvida, nós sairemos mais fortes e mais convictos em Deus e do amor de Deus por nós. Amém? Fiquem à vontade para comentar, viu? Vocês podem comentar e quando for no final da aula, eu vou ler os comentários e tentar responder alguma questão caso surja alguma, tá certo? Vamos para o quinto princípio. O quinto princípio é o princípio do ofício divino e do descanso semanal. Lembra que o quarto, né, é o quê? Se render aos limites. O quinto princípio para uma espiritualidade emocionalmente saudável é esse aí. O ofício divino e o descanso semanal. Mas o que isso significa? Antes de eu mergulhar aqui nesses dois conceitos, eu queria passar para vocês aqui um vídeo, talvez até vocês já assistiram, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse desenho animado aqui que eu vou passar para vocês. Prestem atenção.
E aí, gente, o que é que vocês acharam do vídeo? E qual é a lição que o vídeo quer transmitir? Vamos lá, eu queria que vocês respondessem. Tá aí, ó, a imagem bonita que eu coloquei aí, lá no, ali perto da Lagoa de Lages ali, né? Aqui em Alexandria. Tirei um dia aí pra passear nessa... É o Torto que chama, né, Fabrício? Eu e Fabrício, a gente foi fazer algumas fotos, algumas imagens. Inclusive, estou fazendo um vídeo depois, vou publicar. Mas que lição o vídeo quer transmitir? Queria que vocês respondessem aqui. Qual é a lição que esse vídeo ele, ele transmite? Vamos lá, respondam aí no chat para que a gente possa ler. Qual a lição? Vocês percebem que há um jogo de cores aí, né? De quem fez esse vídeo e brincou com as cores, né? Um mundo descolorido, uma criança cheia de vida, cheia de cores, e aos poucos a pressão, o ritmo, né, do mundo foi fazendo o que com a criança, né? Foi roubando sua alegria, né? Roubando o seu gosto pelo prazer, pela arte, né? Quando tinha aquele homem lá tocando o violino e ela foi perdendo, né? A, esse, esse amor pela vida. Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Vamos lá, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Vou começar aqui com Fabrício. A falta de descanso e cuidado retira nosso brilho e cor. Nos deixa cansados, doentes e tristes. Exatamente, Fabrício. A falta de descanso e cuidado, né? Realmente rouba nossa alegria, o brilho, a nossa cor. Mônica colocou uma vida só para o trabalho. Uma vida só para o trabalho, cheia de responsabilidade apenas, acaba se tornando sem cor. É preciso tempo para a contemplação, fazer coisas que nos dão prazer, alegria. Todo de dentro, né, Fabrício? Esse lugar aí onde tem a imagem, muito bonita essa imagem. Eu gosto demais daquele lugar, acho lindo. E Marcinho colocou assim, fuja da corrida dos ratos. É que eu não entendi, viu? Marcinho, se explique melhor aí, Marcinho. Mas Fabrício e Mônica compreenderam bem aqui. Pronto, Marcinho explicou agora. Corrida dos ratos é um termo usado para um exercício sem fim, autodestrutivo ou inútil. Evoca a imagem dos esforços inúteis de um rato de laboratório tentando escapar correndo em uma roda ou em volta. Tá digitando o restante ainda, né? Aquele ratinho que fica lá, né? Não sai do lugar, né? Só esperando a morte chegar. A nossa roda, ou a roda de muitos, é assim. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para ter o que comprar alimento, para comer, para ganhar energias, para trabalhar. Aí começa de novo. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para comprar comida, para me alimentar, para ter energia e para ter energia para trabalhar. E assim vai nessa, como escreveu o Marcinho aí, e assim nós vamos nessa roda de ratos aí, né? Como é que se chama aquele negócio lá, Marcinho, que ele fica, né? Corrida dos ratos lá, mas tem uma roda gigante lá, né? Aquele formato, né? E o rato não sai do lugar. E às vezes quando nós vivemos focados nessa loucura, sabe? Nessa loucura de estar sempre à procura de mais alguma coisa e vamos perdendo nossa cor, esquecemos de contemplar a natureza, a música, degustar a comida, desfrutar de uma boa conversa com os amigos, sabe? Jogar futebol, sei lá, jogar dominó, sabe? Um ambiente, viajar. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cair, para não entrar nessa roda, para sair dessa roda, né? Porque muitos de nós já estamos, como disse
Márcio aí, né, nessa roda, nessa corrida dos ratos, né? Enfim, mas vocês entenderam bem, só voltar lá para os slides, vocês entenderam bem o que o autor quis passar e a relação com o nosso tema. Vamos prosseguir aqui para nos aprofundarmos no assunto aqui, nesse princípio do ofício divino e do descanso. Então, como está o seu ritmo de vida? Uma pergunta que nós temos que fazer. Deixa eu só ler aqui antes de considerar esse slide. Thalita colocou assim: o foco incansável em coisas materiais do dia a dia, sem perceber que necessitamos de alimentação espiritual e acabamos perdendo coisas naturais que encontramos com Deus, como Deus, nossas famílias e amigos. Exatamente, Thalita. Esquecemos, né? Tá mais próximo ali, né? De cheirar a cabeça de Sofia, né, Thalita? Sentir o cheiro da cabeça de um filho, é o melhor cheiro do mundo. Então, assim, nós temos que parar. E essa pergunta aí, eu penso que se nós fôssemos responder, algumas respostas seriam muito reveladoras, né? Nós falamos sim a coisas demais, você diz sim a coisas demais, tudo que as pessoas pedem para você fazer, você faz, sabe? Você faz tudo o que as pessoas pedem a você, sabe? Deixa eu só ler aqui o comentário de Luan. Eu entendi que muitas vezes o mundo nos pressiona a viver num modo automático. Exatamente, Luan. E faz com que nós não enxerguemos as coisas que mais importam, que estão justamente nas coisas mais simples. Exatamente, Luan. Então, às vezes nós nos sobrecarregamos e nós não desfrutamos da vida. É como eu coloquei aí, né? Às vezes nós dizemos sim demais dizemos sim para todas as coisas, todas as propostas que chegam a nós. Deixa eu só dar um exemplo aqui que o autor trata, não nesse livro, mas no outro livro da mesma linha, que é Uma Igreja Emocionalmente Saudável, acho que é isso. E ele conta o exemplo, né? Mais ou menos assim, não vou contar tal qual ele contou não, mas vai servir como ilustração. Ele conta um exemplo, né, de uma pessoa que viu a situação difícil de uma jovem mãe solteira que morava na rua dele e desempregada, passando necessidade, e essa jovem conseguiu um emprego, mas não tinha com quem deixar a filha. Aí realmente ele se ofereceu: você pode deixar aqui em casa. Aí de repente essa jovem deixava a criança lá com ele, com esse casal de crentes, né? E ia para as festas, sabe? Começou a, de certa forma, explorar a boa vontade desse casal. Aí depois um outro vizinho sofreu um acidente, ficou em cadeira de rodas. Era uma pessoa também sozinha. E o que foi que aconteceu? Aconteceu de ele se oferecer também. Dessa vez ele se ofereceu: olha, eu posso fazer as compras de supermercado para você. E a esposa já ficou meio assim: olha, nós já observamos a filha da menina aqui na frente e agora você vai tomar essa responsabilidade. Não, mas eu vi o bem que eu tenho que praticar. Aí depois um outro vizinho teve um problema no carro, e o carro ficou inutilizado, e esse vizinho perguntou se já que eles saíram tão pouco de carro, se podiam ficar emprestando o carro. E ele disse sim para esse vizinho. E aconteceu também de uma pessoa que adoeceu e que era carente e precisava de medicação, e ele chegou para ele: você é uma pessoa tão bondosa, você cuida da filha de fulano, você empresta o carro a cicrano, você faz as compras de supermercado de Beltrano, será que você poderia me ajudar com essa medicação todos os meses? E ele disse sim. Resultado: ele adoeceu. Ele se sobrecarregou e adoeceu, a tal ponto que buscou um conselho e tomou coragem e disse o seguinte: olha, cuide de sua filha, conserte seu carro, peça um parente seu para fazer as compras no supermercado e você procure o estado que dá essa medicação.
Ele rompeu. Chegou um momento que ele disse que tinha um peso enorme sobre ele estava adoecendo a família, adoecendo o casamento dele, de tanto dizer sim, porque ele achava que dizer sim para toda a prática do bem era algo que iria fazer bem a ele. Mas entenda, e o praticar o bem é claro que é algo que é bom para nós, mas nós não podemos salvar o mundo só com duas mãos, sabe? Então nós temos que ter limites. Eu admiro quando às vezes é, fulano, você pode assumir tal ministério, você pode fazer essa coisa. Pastor, eu não posso. Por quê? Não, porque eu já tenho outras tarefas na igreja. Eu não posso mais acumular, porque senão não vou fazer nenhuma delas bem feita. Então é preciso dizer não. Surgiu uma oportunidade para você ganhar dinheiro e é mais uma bolsa ali, você sobrecarregado e abraça mais essa coisa. Diga não. Não, mas por que as pessoas vão dizer? Não importa o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Não acumule coisas em suas costas para que você não adoeça e nem faça bem aquela função para a qual você se colocou, se prestou a fazer. Então, será que você tem dito sim às coisas demais e sua vida está como a vida do coelho de Alice, Alice no País das Maravilhas? Você lembra que é que ele dizia? Ele dizia, eu tenho pressa, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Ele correndo direto, olhando para o relógio. Tem pessoas que vivem assim, nesse ritmo louco. Igual essa dona de casa aí, tá vendo, né? Tá passando a camisa com o pé, varrendo com o outro pé e com a mão tá juntando ali na pá, né? A poeira. Aí tá cozinhando, tá dando de comer ao menino, tá fazendo a faxina, tirando a poeira dos quadros, e ainda estendendo a roupa. E o marido deve estar no sofá com a barriga cheia, ali, gorda, né? Assistindo televisão. E a mulher se matando de atividades. Então isso adoece qualquer pessoa. Sabe? É como esse quadro de Salvador Dalí aí, né? O tempo se derrete, né? O tempo ele, pelo menos eu sei que eu entendo que quando Salvador Dalí pintou esse quadro, talvez ele não pensou nisso, né? Porque o título do quadro é A Persistência da Memória. Mas quando eu li esse texto aí, eu li esse texto em forma de imagem, né? O quadro, eu pensei nesse tempo que se dilui, que se escorrega, que a gente não consegue colocá-lo em nossas mãos. Ele vaza pelos nossos dedos. E, enfim, essa vida louca, maluca, apressada, onde você diz sim para todas as coisas, adoece. Então, sempre apressado, será que seu ritmo de vida é um ritmo sempre apressado? Sempre está faltando tempo? Eu vou ser daquele tipo de pessoa que diz assim, eu queria que essa semana tivesse mais 2 dias. Eu queria que o dia tivesse 50 horas. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para fazer e não consigo fazer. Sempre falta tempo. Estou faminto por tempo. Aí às vezes você se sente culpado pelo acúmulo, se sobrecarrega, né? E não consegue. E não consegue, como é que se diz? Realizar todas as suas tarefas. Aí isso gera culpa. Eu assumi tantas coisas, acumulei tantas coisas e não consigo agora dar conta delas. Edinalva colocou assim: onde tem uma sufocada, tem um ou mais folgados. Exatamente. Dani disse assim: verdade, é necessário equilíbrio. Dizer não é sinal de verdadeira liberdade em Cristo. A renúncia ao que te sobrecarregará, renuncia ao que te sobrecarregará ou tornará a sua vida sem cor, doente espiritualmente. Exatamente. Nissinho colocou aqui: falo sim 90%, quando falo não 10%. Não, não entendi muito bem não, perdi o contexto aí, Nissinho. Perdi a metade da aula. Perdi a metade da aula por isso. Não entendi não, Nissinho. Esclareça aí, que é muito comentário, eu peguei o fio do seu texto aí. Mas enfim, a gente se sente aqui nessa coisa louca, sem senso de ritmo semanal. Hoje é terça ou é quarta? Hoje é quinta. Vala, meu Deus, hoje é sexta. Já passou essas coisas, esse tipo de comportamento na sua mente? Desprevenido e desorientado ante a dificuldade. Mônica tá aqui. Mônica, vem aqui, me dê só um copo d'água aqui. Chega. Um copo d'água.
Morrendo de sede, meus irmãos. Mas enfim, meus irmãos, essa vida sufocada, né? Eu estou vendo aqui que Graça está dizendo assim, né? É verdade, temos que muitas vezes dar um não. Exatamente, Graça. Mesmo que a pessoa não goste naquele momento, mas é preciso dizer, senão a gente adoece. Cecília também diz assim, preciso aprender a dizer não. Eu sei que é difícil, mas é preciso dizer não. Eu tenho até uma reflexão no meu blog sobre isso, né? Aprendendo a dizer não. Posso passar para vocês depois, mas enfim. Senão a gente adoece, sabe? Senão a gente não vive. Senão a gente realmente adoecemos a nós e aos outros. Prossigamos aqui. Como, né? Como é que nós vamos resolver isso aí? Como é que nós vamos nos encontrar quando nós estamos perdidos na tempestade das exigências, tantas exigências que, meu Deus, você fica, por que eu fui aceitar isso? Você se arrepende, né, de coisas que aceitou, que disse sim. Marcinho disse assim, de tanto falar sim, quando se fala não, esquecem de tudo que se fez. Exatamente, Marcinho. Essa é a consequência de quem diz sim para tudo. Então é preciso também dizer não. Prossigamos. Olha que imagem linda aí, essas imagens lindas aí. Marcos Luan diz assim, acho que o que Nilcinho quis dizer é que enquanto nós falamos sim aos outros, nós somos bons. Basta falar um não para mudar a opinião das pessoas. Pois é, mas é preciso dizer não. E as pessoas vão entender depois. Olha essa imagem aí. Olha o primeiro princípio para respirar o ar da eternidade. É o ofício divino. O ofício divino é o quê? É aquele momento onde você para se entregar totalmente a Deus. E para de verdade, viu? Para de verdade. Não para é só 10 minutos, não. É quando você para mesmo. Para se entregar. Fazer o que pode e depois deixar-se ser carregado pelo Senhor. Esses 3 itens aí do ofício divino. Primeiro, fazer para Deus e estar com Deus. Fazer para Deus e estar com Deus. Não apenas só fazer para Deus. Eu visito o hospital, eu distribuo cesta básica, eu faço caridade com os idosos, lá dos idosos, eu evangelizo as pessoas, eu dou aula na escola dominical, eu toco, eu canto, eu dirijo o culto, eu leio a Bíblia nos cultos públicos. Eu faço tanta coisa, pastor, meu querido. Não adianta só fazer, é preciso estar com Deus. É preciso estar com Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Porque se você não tiver essa intimidade com Deus, você vai perder aquela cor. Igual o desenho lá que nós assistimos, lá, a animação que nós assistimos. A vida cristã, a vida eclesiástica começa a perder a cor. Você fica triste, sem gosto, sem prazer em cultuar a Deus. Não, é preciso estar com Deus, é preciso parar, dar um stop aí, né? E fazer a obra de Deus estando com Deus, sabe? Reservando aquele momento, aquele tempo para estar exclusivamente com Deus e para Deus. Lembrar de Deus no culto, mas também lembrar de Deus no trabalho, no estudo, no descanso, sabe? Não é só lembro de Deus domingo pela manhã e domingo à noite, não. A pessoa que realmente teme a Deus, lembra de Deus e tem consciência da presença de Deus, não só no culto da quarta-feira de oração, na escola bíblica agora, ou mais tarde no culto de celebração à noite. Não. Quando ele está trabalhando, ele sabe que Deus está com ele. Ele está ali também para iluminar a vida de outras pessoas com a luz do Evangelho. Quando ele está estudando, ele vai dizendo, olha, isso aqui é interessante, mas Deus pensa diferente a respeito disso aqui. Quando ele está descansando lá, ele não fica jogando o tempo fora, no sentido de se distraindo com coisas que ofendem a Deus. Não, ele diz, olha, eu tenho que saber descansar. E eu preciso aprender a descansar em Deus, conforme Deus nos ensina. Então,
esse ofício divino é aquele momento realmente que você para se entregar totalmente a Deus. Sabe? Você reconhece Deus em todos esses momentos, mas vai ter um momento especial. Vai ter a hora secreta. Lembra da oração lá em Mateus capítulo 6? Quando Jesus disse, olha, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a porta da tua porta e orarás a teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Vai responder nessas orações. Mas é ter aquele momento, sabe? Você e Deus, mais ninguém. Esse momento é o ofício divino, é também um serviço para Deus e também um momento de estar com Deus. Vandinha escreveu assim: estou passando por isso. Eu já disse muito sim em uma situação, agora resolvi dizer não. Infelizmente a pessoa não recebeu bem, se afastou de mim, mas só disse não justamente por ver muitos estudos bíblicos. Pois é, tem pessoas que não entendem, mas vão entender depois, sabe? Vão entender que o porquê desse não. E se não entender, aí a gente tem paciência e orar para que a pessoa amadureça. Mas enfim, precisamos. Sim, deixa eu só ler aqui. Ela disse, mas me aconselhei com uma pessoa que tenho certeza que está mais centrada. Ok. Vamos lá, prosseguir. Essas imagens eu achei muito interessantes, sabe? Aqui, Jesus abraçando você. Essa imagem com Jesus caminhando com a pessoa com a mão no ombro. Foi a imagem que eu mais gostei. Achei tão interessante, sabe, essa imagem. Esse companheirismo, sabe? Esse companheiro que Jesus é para nós. E quando eu vi essa imagem, eu imaginei o quê? Uma pessoa caminhando sozinha, sem nenhum incômodo, sabe? E Jesus do lado ali, aconselhando, consolando, dizendo, olha, estou com você, vamos conversar. Dois amigos conversando. Porque Jesus é Senhor, Salvador, mas Jesus também é amigo. Ele disse isso lá em João capítulo 15, que nós que iríamos nos chamar de amigos, e não apenas de servos, mas de amigos. Porque tudo que o Pai dissera a ele, ele falou para os discípulos. Então Jesus não tem nenhum segredo conosco, no sentido de ele é alguém que a gente pode se abrir totalmente e ele é alguém que revela a sua vontade a nós. Ele é essa pessoa que nos carrega nos ombros, que nos carrega em seus braços. Jesus é aquele em quem nós podemos descansar, sabe? Jesus é aquele em quem nós podemos descansar verdadeiramente. E um outro ponto aí, esse retângulo, terceiro retângulo verde aí, ó, separar unidades de tempo para a oração. De manhã, ao meio-dia e à noite. Separe. Não, mas minha vida é muito corrida. Pare. Diminua o ritmo, ou nem que seja preciso acordar mais cedo. Quando você estiver ao meio-dia, se você almoça em casa ou na empresa, não importa, faça uma oração. Não tenha vergonha, não. Agradeça a Deus por aquela refeição, sabe? Não, nós estamos aí num ano sabático, mesmo contra a nossa vontade, mas essa pandemia gerou praticamente um ano sabático em nós, né? Um ano assim que estamos em casa, estamos em casa. E esses 4 meses de pandemia aí, estamos entrando para o quinto mês, não é isso, né? O que é que acontece? Eu voltei a ler com mais intensidade, né? Várias áreas, não só na área profissional, mas especialmente livros devocionais, cristãs, teologia. E orar e conversar com os filhos, sabe? E orar com a família, sentar à mesa, orar antes das refeições, orar no final da noite. Tão importante, meus queridos, faz tanta diferença. Eu conheço uma pessoa lá de Mossoró, posso até citar aqui, não sei se ela está assistindo, Vitória, pessoa que eu admiro muito, e ela dizia, não, olha, ao meio-dia eu almoçava lá no trabalho e eu procurava um lugar. Eu procurava um lugar para falar com Deus. O lugar que eu encontrei era o banheiro. Então eu entrava no banheiro ali, sentava no sanitário ali, silêncio e orar, fazia o meu devocional ali, orava, falava com Deus. E o Senhor me levantava, me dava força, né, para continuar a jornada daquele dia.
Então nós precisamos separar unidades de tempo para a oração. Manhã, meio-dia e à noite. Vamos prosseguir porque a gente tem que saber como viver esse ofício divino. Né? Existem 4 aspectos ou elementos centrais do ofício divino. O primeiro deles é o quê? O primeiro deles é o lógico, né? Você tem que parar. Você tem que parar. Não, mas eu oro dirigindo quando eu estou viajando. Tudo bem. Não é cuidado, né? Não feche os olhos. Mas assim, mas é por um momento que você evite qualquer distração. Um momento onde você evite qualquer distração. Então é preciso parar porque o tempo com Deus não pode ser apressado. O tempo com Deus não pode ser apressado. Ai meu Deus, tenho que orar agora. Não, para. Tá errado. Imagine você falar com uma pessoa. Não sei se vocês já viveram isso, né? De você estar falando com uma pessoa e você é apressado porque você tem um compromisso naquele horário. É como você receber uma pessoa em sua casa e você cheio de coisas para fazer e você não consegue prestar atenção àquela pessoa. Por quê? Porque você está com sua cabeça a mil, cheia de obrigações. Então, você não vai ouvir direito. Da mesma forma, se você está apressado, se encontra com alguém na rua e quer dizer algo, você não diz o que deveria dizer, o que precisaria dizer, porque você está apressado. Né? Às vezes, eu lembro uma vez que lá no centro de Mossoró, e eu muito apressado, e o irmão me cumprimentou e veio em minha direção, e eu apressado, meus irmãos. E eu não dei atenção devida, eu disse, olha, eu tenho que resolver uma coisa agora, e praticamente deixou o irmão falando sozinho, depois pedi perdão a ele, expliquei a situação. Então, para falar com Deus, é preciso parar. Não adianta falar com Deus com pressa, de maneira apressada, não. Pare mesmo, sabe? Desligue-se, pare, tira as pilhas, para. Tira da tomada, para mesmo. Concentrar-se é outra coisa aí. Dar atenção, silêncio, postura, fechar os olhos. Alguém uma vez me perguntou, por que quando vocês oram, vocês fecham os olhos? Por que os crentes fecham os olhos quando estão orando? Aí eu disse assim, é para evitar qualquer distração. É para a gente realmente se concentrar em Deus. E por que vocês batistas, especialmente, não oram fazendo barulho, falando todos ao mesmo tempo? Porque é preciso silêncio. Nós entendemos que é preciso silêncio para que a nossa atenção não seja distraída por nada. Às vezes, quando a pessoa ora em voz alta, próximo a gente, aí você escuta a oração da pessoa e você se distrai. Não. Nós queremos serenidade, nós queremos tranquilidade, uma postura correta. Eu vou dormir, vou orar deitado numa rede. Você vai dormir, é pegar no sono. Então se sente, sabe? Respire fundo. Relaxe, sabe? Assim, pare, sim, sabe? Descanse totalmente seu corpo, sua postura. Fale com Deus naquele momento que você sabe que vai demorar na sua conversa com Deus. Enfim, silêncio, postura, olhos fechados. Se concentre na oração. Aqui, o silêncio ele é destacado aqui como um aspecto, né, individual aqui. Ele está na concentração, mas também esse terceiro elemento aqui central. Sem momentos de solitude, é quase impossível uma vida espiritual. A solitude você sabe, né? Que é aquele momento ali sozinho, sem nenhuma interrupção. Tão bom quando você vai para debaixo de um juazeiro, né? E ali sossegar, pega um banquinho ali, pega a sua Bíblia, senta na sombra, e você lê a palavra, e você ora, às vezes você canta. Enfim, você pensa, você conversa com Deus em voz alta às vezes. Tão bom esse momento, sabe? Tão precioso. Pastor, mas eu não tenho juazeiro, não. Cheio de meninos, uma televisão aqui, os meninos brigando aqui. Procure algum momento, sabe? Vá caminhar. Faça uma caminhada de preferência em um lugar mais isolado, sabe? E não tem outras pessoas caminhando, né? Um lugar seguro, é claro, também. Mas, enfim, tão importante, tão proveitoso, tão fortalecedor, fortificante esses momentos para a nossa alma, sabe? Tão fortificantes para o nosso ser. E um outro elemento aí são as escrituras, é claro, né? Leitura em voz alta ou silenciosa.
lê os Salmos, né? O livro mais lido da Bíblia são os Salmos, né? Que alguns os pesquisadores dizem. Mas lê o Salmo, qual versículo chamou a sua atenção naquela leitura que você estava sozinho? Aí você circula esse versículo. Não tenha medo, não tenha pena de rabiscar a Bíblia não, com a caneta não. Para você lembrar, quando você lê ele novamente numa pregação, olha, uma vez eu fiz uma meditação aqui nesse salmo e esse versículo chamou minha atenção e o pastor explicou esse versículo com outra, ampliou minha visão, outro olhar, ampliou. Então, que legal, esse versículo fala comigo. Sabe? Desfrutar da palavra de Deus, né? De novo está fazendo aqui que faz isso quando está pedalando lá, né? Pela manhã bem cedinho. Eu só vejo as imagens de Tony e Edinalva pedalando ali pela região do Goiás, tão bonito ali, viu? Acho tão bonito ver aquelas imagens, Edinalva. Eu gosto muito de natureza e acho lindo aquilo ali. Mas tão importante, sabe? Esse momento de solitude com as escrituras, em silêncio, quieto, totalmente atento a Deus. Isso faz uma diferença, meus queridos, na vida espiritual. Tenta fazer isso. Mas a minha é difícil. Então, tranca o quarto, sabe? Peça, se possível, peça às pessoas, seus filhos, eu vou me dê 30 minutos para me ficar ali lendo a Bíblia e orando e lendo um livro que fala sobre alguma necessidade que você está passando, algum conselho. Então, assim, busque esse momento. Isso é de um valor imensurável. Amém, meus queridos? Estou quase lá, viu? E o outro ponto, né? Primeiro é o ofício divino, e esse outro ponto diz respeito ao descanso semanal, a necessidade de um descanso semanal. Essa palavra sabat, chamamos sábado, né? No hebraico original significa o quê? Cessar, parar de trabalhar. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e o santificou. E claro que Deus não quis fazer do sábado um ídolo, né, como algumas religiões fazem. Não. O sábado é um princípio divino para o descanso do homem. O homem não foi feito para o sábado, para se tornar escravo de um dia. Ai meu Deus, sexta-feira, 18 horas. Ai, estou desesperado porque eu não consegui fazer as coisas, eu não posso deixar para segunda-feira, eu vou ter que transgredir o sábado. Isso é escravidão. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer o quê? Que o sábado foi pensado por Deus para o descanso do homem. Deus estava falando sobre a necessidade de parar para descansar. A necessidade de não perder a cor, né? Como eu coloquei, como aquela animação coloca. Não, peraí. Eu preciso descansar o princípio do sábado. É Deus dizendo, olha, trabalhe, mas você precisa descansar. Aquela pessoa que trabalha de domingo a domingo, que não tem nenhum dia de descanso, ela está pecando contra Deus e está fazendo mal a ela mesma. Só que o autor, ele fala de um sábado bastardo. Ele fala de um sábado bastardo mencionado por outro pastor, né? E no livro, esqueci o nome do outro pastor. Mas esse sábado bastardo é quando, acho que é Eugene Peterson. Esse sábado bastardo é quando paramos focados na reposição de energias para produzir mais nos próximos 6 dias. É um sábado bastardo, ele diz. Não é um sábado pensado por Deus. Aquele sábado que você diz assim, eu vou descansar porque eu tenho que recarregar minhas baterias para a próxima semana, porque próxima semana vai ser muito pesado. Então, ao invés de você centrar e guardar o seu sábado para Deus, você acaba guardando o seu sábado para essa vida louca, essa vida materialista. Aí ele diz, olha, um sábado bastardo. Preciso guardar o sábado para Deus, esse dia do descanso, que não é propriamente o sábado, né? Ontem foi o dia de descanso, o dia santo. Não, é um dia em 7. Pode ser a segunda, a quarta, a sexta, o domingo, não importa. Você vai escolher esse dia para se dedicar totalmente a Deus. Nilcinho diz assim, todo dia muitos de nós corremos de uma coisa a outra enquanto lavamos nossas
enquanto levamos nossas responsabilidades a sério, também podemos separar um tempo a cada dia para nos desintonizar das distrações, afastar as inquietações e com gratidão refletir sobre a maravilha do amor e da fidelidade de Deus. Então, esse sábado que eu disse, e não tem que ser necessariamente o sábado do calendário juliano aí, ontem foi sábado, mas um dia, qualquer que seja ele deve ser um dia para o deleite em Deus, sabe? Um dia para desfrutar da presença do Senhor, da palavra do Senhor, da oração, dos louvores ao Senhor. Um dia de prazer em Deus, da comunhão dos irmãos também, sabe? Enfim, essa ordem foi dada na criação e também foi inscrita na lei. E quando Deus deu a lei a Moisés, lembra que Israel vinha de quê? De 430 anos de trabalho escravo no Egito. Então Israel estava internalizado aquele ritmo de trabalho de domingo a domingo. Israel tinha perdido o sábado lá no Egito. E Deus levanta Moisés, dá as tábuas dos mandamentos, né? E dentre os mandamentos, o mais descrito ali, o mais extenso é o sábado, dizendo que tem que cessar. Preciso cessar de todo o trabalho para se dedicar a Deus, para desfrutar de momentos que apaziguam a alma e diminuem o ritmo do coração. Aí por que não paramos? Por que esse mandamento é tão notório e por que desprezamos esse mandamento? Por que não paramos? Aí ele vai indicar o quê? Essa pressão da cultura ocidental como resposta. Como nessa cultura nós somos julgados pelo que fazemos ou possuímos e não pelo que somos, então nós entendemos que parar é improdutivo. E fulano, não, fulano a gente passa as atividades, ele disse que dia de domingo ele não pega em trabalho, não adianta ligar para ele, mandar mensagem de WhatsApp, que dia de domingo ele não lê, ele não abre e-mail, ele desconecta o celular, ele nem sequer pega no celular, não adianta conversar com ele. Fulano é preguiçoso, fulano é um fanfarrão, como é que pode, é um folgado. Não, meu querido, é necessário parar, é necessário ter aquele momento de dizer, olha, hoje eu vou dedicar esse dia a Deus. Escola dominical é uma maneira também da gente aproveitar bem esse descanso, né? Estudar a Bíblia, desfrutar de comunhão, almoçar em família no domingo ali, cultuar a Deus, sabe? Não, eu não quero pensar na semana, eu quero pensar nesse dia e desfrutar, me deleitar nesse dia para Deus. Amém, meus queridos? Vamos lá para a gente já está chegando no finalzinho aqui. Os princípios do Sabate. Pare, mais um princípio, que faz parte tanto do ofício divino como do descanso semanal. Aceitar os limites e confiar na provisão. Quando protelamos a parada, nós adoecemos. É necessário parar. É necessário crer que Deus está no controle, inclusive Deus é o provedor de sua vida. O fato de você parar em um dia não vai fazer com que você empobreça ou passe fome. Não, creia que Deus está no controle. Deus não precisa de nossas mãos para governar o mundo. Então, Deus está no controle. É preciso ter esse momento sim. Para alguns, esse dia é a segunda-feira. Muitos pastores descansam na segunda ou na terça, né? Porque final de semana é o período que mais trabalho. E descansam mesmo, olha, descansa. Olha, se for urgente, vida ou morte, você liga para mim e eu vou chegar junto de você. Mas, olha, respeito o descanso de quem quer que seja, sabe? Quem quer que seja, é preciso realmente deixar a pessoa. Não vou fazer uma visita a fulano. Mas como fulano está? Eu contei já essa história na igreja. Uma vez eu fui visitar um pastor, ele trabalhava como tradutor, era pastor e também trabalhava como tradutor. Viajava à Europa, Estados Unidos, traduzindo numa empresa do Melão. Eu fui conversar com ele e cheguei lá de surpresa, sem avisar. E ele disse assim, olha, ele nem foi no portão. Ele usou o interfone e disse assim, opa, quem é? Tudo bem, aqui é o pastor Alex. Eu estava aqui sem fazer nada em casa. Aí lembrei de fazer uma visita a você. Você está morando pertinho de mim aqui.
Aí ele disse: Olha, desculpe, Alex, mas eu não posso atender você agora, porque eu estou aqui assistindo um filme com a minha família, com meus filhos, com minha esposa, e como você não agendou, você não ligou antes, aí eu não me preparei, mas podemos conversar no outro dia. Aí eu saí de lá meio chateado e disse assim: rapaz, que homem prepotente, rapaz. Nem sequer veio abrir o portão para mim. Aí depois fui pensando em casa e no final eu disse assim: olha, ele, ele, ele está com a razão. Eu estou invadindo a privacidade dele, o tempo dele, sabe? Estou sendo invasivo. Não, realmente ele tem a vida dele, tem um cronograma dele, da família dele, e eu vou tirar isso dele? De maneira nenhuma. Então é importante respeitar o espaço do descanso do outro, sabe? Parar e deixar os outros pararem. É preciso, né, cessar as preocupações com amanhã também, nesse parar. Não, eu vou parar para planejar a semana inteira. Não, se você vai parar no domingo, planeja no sábado. Domingo tem que ser livre das preocupações com amanhã. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, né? Baixa a cada dia o seu mal, que então se deve se preocupar com amanhã. Provérbios 27:1 também fala sobre isso. Enfim, preciso parar e como é que eu posso dizer? Se desvencilhar dessas preocupações contínuas, sabe? Que roubam o nosso descanso. Descansar é outro princípio, buscar o que alegra e reabastece você. Se você gosta, se você gosta de um bom prato, sabe? Então, no domingo, vai lá. No domingo, não, mas no domingo minha esposa cozinha, homem, compra uma marmita, sabe? Guarda esse domingo para vocês. Vá comer fora, entendeu? Comer uma peixada lá em Pau dos Ferros, né? Vai lá, vá lá, quem é aqui de Alexandria tem um bocado de opção. Vá para Martins, né? Aqui, ali no Miranda. Não, mas custa. Não, mas tira uma vez aí, se organize. Tão bom esses momentos, sabe? Buscar o que alegra e reabastece. E alguém chega para mim e diz assim: Pastor, uma vez por mês, eu e minha família, nós não participamos nem da escola dominical e nem do culto à noite. Por quê? Eu estou sentindo a falta de vocês mesmo, né? É porque, pastor, a gente tira esse dia para ir lá para Tibau. A gente tem um parente nosso tem uma casa lá, nossa família. E nós tiramos esse último final de semana, esse último domingo do mês, esse último final de semana, para ficar com a família, para tomar banho de mar, comer peixe, conversar, jogar futebol, vôlei. Os meninos. É pecar? É não, meus irmãos. Aproveite e faça isso. Cuide de sua família, cuide de você, sabe? Não é Dalvani. Acho que a gente tem que descansar, tem que aproveitar isso mesmo, de verdade. O que mais? Distanciar-se de tecnologias. Essa coisa maluca de você estar olhando direto o Facebook, o Instagram, o TikTok, o que mais? O e-mail, o YouTube. Dá uma parada aí, Twitter, dá uma parada, sabe? Não, esse dia vou desligar o celular, porque senão você tentar tá mexer nesse negócio. Enfim, para. Se desliga, se distancia. Dormia, pode dormir até mais tarde, fazer uma caminhada, é um dia só para isso, para ler, para assistir um bom filme, sair para jantar, comer uma pizza, as panquecas que Dona Lindu faz aqui em Alexandria, muito bom, muito boas. Enfim, um dia para parar mesmo, sabe? Agora, claro, descansar em Deus, descansar em família, e, enfim, parar. E como eu já coloquei aqui, não planejar a semana. Planeja no sábado, na sexta, não sei, mas deixa um tempo aí para você parar. E alegrar-se, né? É outro princípio do sabá. Degustar um bom alimento. Às vezes você come com tanta pressa que não sente nem o sabor da comida, sabe? Aí muita gente diz assim: eu sou uma pessoa privada, meu organismo não funciona bem. Você não mastiga a comida, só faz engolir. Então sabe? Sinta o sabor das coisas, de um sorvete, né? De, de, de uma carne, de um comer bem feito, sabe? Sinta o sabor, contemple a natureza. Tire um dia para isso. Aqui em Alexandria nós temos muitos lugares para a gente visitar aqui, né? Terra Barriguda, tem o Torto, tem a Lagoa de Laje, tem ali
serrota, esses lugares, um sítio de um parente, tão bom, especialmente no inverno, os açudes. É ter conversas agradáveis. Conversar, não venha conversar sobre emprego, não venha conversar sobre economia. Olha, vamos conversar sobre coisas boas, vamos conversar aqui. Não, peraí, vamos, chega. Essa coisa que alegra a nossa alma. Aquela pessoa apressada, aquela pessoa imperativa no sentido de conversar sobre lucro, sobre investimento. Não, hoje é dia de descanso. Praticar um esporte com os irmãos, artes, né? Tem gente que sabe desenhar. Meus meninos aqui estão aprendendo a desenhar, sabe pintar, aprender a pintar, tocar violão, teclado, não sei. Para ter um dia diferente de descanso, ouvir uma boa música. Então, tudo isso, meus irmãos, fazem parte desses princípios aí do Sabate. Davani diz assim, né? O mundo está uma loucura, precisamos cuidar mesmo do nosso corpo e mente. Davani diz ainda assim, amo as panquecas de Lindu, amo a natureza, preciso desfrutar mais de tudo isso, exatamente. Nilson disse que está com saudade de acordar tarde, né? É isso, Nilson, é o preço da responsabilidade, né? Mas se organize com seu pai. Um dia é ele que descansa, outro dia é você. Você trabalha mais, trabalha dobrado, mas vai ter o dia de descanso. Fala com o Edilson. Mas enfim, veja os princípios aí. Parar, descansar, alegrar-se e ainda tem um que é a base. Contemplar. Regue as refeições, café, o almoço, a janta nesse dia de descanso, com um devocional. A leitura do pão diário, por exemplo, sabe? A leitura de um salmo, fazer o evangelho de carreirinha, como a gente diz assim, né? Vou ler o evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o final. Tirar esse momento para cantar louvores, para ler em voz alta ou de maneira silenciosa. É aquele momento que você diz assim, ninguém mexa comigo, deixa eu quieto. E eu quero contemplar a Deus, eu quero ver as maravilhas de Deus. Aqui, como eu moro aqui em um primeiro andar, de um lado é a serra, né? Do outro lado é o poente. E quando eu acordo, janela para a Serra Barriguda, coisa mais bonita do mundo aqui, para eu não enjoo dessa imagem, dessa paisagem. Aí no pôr do sol eu fico chamando a atenção de Mônica e dos meninos, né? Olha a cor aqui, Mônica, olha a cor dos raios de sol por trás da serrota ali, né? Daquele conjunto de serras ali. Olha que coisa linda, como a cor das nuvens. Um dia está amarelado, esverdeado, azulado, róseo, diferente. E como é bom, eu louvo a Deus quando eu vejo a beleza do mundo, a beleza da criação. E para nós estamos terminando, né? Mas enfim, meus queridos, é preciso descansar, sabe? Felicidade está tentando te pegar, descanse, pare, né? Tem esse quadrinho que eu coloquei aí, uma frase em inglês bem pequenininho, não sei se dá para ler. Mas está escrito isso aí, está escrito desacelere, a felicidade está tentando te pegar. A felicidade está em Deus, somente em Deus. E nós precisamos parar para desfrutar dessa presença maravilhosa. Amém, meus queridos. Louvado seja o Senhor. Vai ficar gravado sim, viu, Dalvani? Vai ficar gravado no YouTube. Depois eu posso passar o link para você. Demora um pouquinho para ser publicado, mas fica gravado. Mas é publicado, acredito que ainda hoje, domingo. Amém, meus queridos? Alguma questão? Deixa eu só mudar aqui a câmera para o chat para ver se tem mais alguma questão aqui. Amém? Pronto, muito bem, Dalvani. Vai ficar. Eu posso dar um jeito de chegar até a senhora para a senhora assistir por inteiro. E tem as outras aulas também. Essa é a nossa quinta aula, né? Mas tem as outras muito boas também. Amém, meus queridos? Alguma pergunta? Nós já estamos aí, né? Às 10h58. Mas hoje o dia é para isso mesmo, para aprender de Deus. Hoje é um dia para aprender de Deus mesmo. Então, que a gente possa
desfrutar de cada princípio bíblico aqui que nós estamos estudando. Edinalva no início, né, fez um comentário. Alex, comente, por favor, a história da sunamita que perde o filho e vai em busca do profeta. E no caminho, quando alguém lhe cumprimenta, ela diz, está tudo bem. Ela diz, está tudo bem, sendo que seu filho estava morto. É porque a sunamita diz que estava tudo bem, porque a sunamita, quando escutou que o filho estava morto, né, ela no coração dela, ela cria que Deus era capaz de ressuscitar o filho dela por meio do profeta Elias. É semelhante àquela atitude que Abraão teve quando Deus pediu para sacrificar Isaac e os servos de Abraão chegam até a base do monte e ele diz assim, olha, fiquem aqui, eu e meu filho eu e o menino iremos sacrificar e depois voltaremos para vós outros. Então Abraão sabia que Deus era capaz de de ressuscitar o filho dele, o filho da promessa. E a sunamita, aquele ato de estar tudo bem, estava tudo bem no coração dela, porque ela cria que Deus era capaz de ressuscitar o menino por meio do profeta Elias. É tanto que ela buscou o profeta e o profeta ressuscitou a criança. Vamos lá? Marcos Luan diz assim, pessoal, lembre de deixar o like. Sim, é bom que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, entendeu? E porque aumenta a divulgação. É o que o Luan está dizendo aqui. Alcança mais pessoas quando vocês se inscrevem, quando vocês curtem. Aí aumenta a divulgação. Outras pessoas vão desfrutar também desses ensinamentos que estamos transmitindo aqui. Amém? Podemos orar? Vandinha diz assim, Mônica, seu esposo fica dizendo as características da beleza de sua casa. Cuidado para não receber visitas tipo... Venha, Vandinha. Venha, Vandinha. E traga Toninho. Aqui o leriado aqui na barriguda. Deus abençoe. Muito bem, saudade de vocês. Um abraço para Léo, para Otávia também. Deus abençoe vocês. É isso, meus irmãos. Por favor, curtam o vídeo aí, para que a divulgação seja maior. E compartilhem, se inscrevam no canal, para que a gente alcance mais pessoas com essas palavras que tem, eu creio, tenho visto, né? Tem ajudado muitas pessoas. Amém? Vamos orar? Próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos prosseguir, né? Próximo domingo. Deixa eu ver aqui. E, na verdade, no próximo domingo, nós já vamos terminar, vamos concluir essa série, viu? Mas entenda, a série do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, a série de aconselhamentos, nós vamos dar continuidade por um bom tempo. Mas no próximo domingo nós vamos estudar sobre esse tema, né? Torne-se um adulto emocionalmente maduro, adquirindo novas habilidades para amar. Então nós vamos estudar sobre mais 2 princípios, tanto esse princípio aqui, adquirindo novas habilidades para amar, e também vamos estudar sobre como desenvolver uma regra de vida, amar a Cristo acima de tudo. Então, eu vou pegar esses 2 tópicos aqui, esses 2 capítulos, e transformar em um tópico e divulgar durante a semana. Tá certo? Muito bem. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos nessa rica manhã. Ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada princípio que nós estudamos aqui. Nos ajude, meu Deus, a parar, a rever nosso ritmo que tem adoecido a nós e aos nossos. Deus amado, que possamos entender o valor do descanso semanal, o valor do ofício divino, de estar com o Senhor, ter momentos a sós de solitude, de comunhão com o Senhor. Nos ajude, meu Deus, a não ser corrompido por essa sociedade materialista.
nos ajuda a ter moderação, equilíbrio, sabedoria para viver. Abençoa, Deus, cada pessoa que assistiu essa live e também as que irão assistir posteriormente. Que o teu Espírito fale ao coração de cada uma delas e as guie no caminho da paz, no caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Deus abençoe a